sequência. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Comece a declarar a palavra. Ele não fica. É por isso que a palavra diz assim lá em Efésios capítulo 4: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele. Quem é que foge de você? É o diabo. Você bota o diabo para fugir? Ele foge de você sozinho. Diga glória a Deus. Então nunca sei, irmão, mas eu o diabo para correr. Ninguém não. O diabo foge sozinho. Quando você se sujeita ao Senhor, exalta a palavra, ele foge sozinho. Não precisa se descabelar por mim, somente isso. Então louvo a Deus pela vida de cada um aqui que se dispõe a crescer nesta palavra. Pode entrar. Entre. Também com 2 capacetes na mão, não pode nem se mover. Não pode nem amar. Apostila alianças. Deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Nós paramos. Nós paramos aqui na. Abra comigo, página número 1. Nós começamos. Vai começar bem com o que a gente tinha hoje. Irmãos, na segunda-feira passada, nós falamos aqui, e eu não vou falar, eu não vou ministrar sobre a aula passada, nós vamos adiantar. Essa matéria é longa, tá certo? E de formas que nós vamos adiantar aqui esse processo, para que aqueles que não vieram na aula passada dêem uma lidazinha, principalmente nessa lição número 1, que dê uma olhada, revise bem, porque a maioria das coisas que nós temos na apostila, irmão, nós pincelamos e falamos e ministramos sobre os principais tópicos. Os demais temas que estão aí para que você veja em casa, amém, queridos? Já pensou se eu falar coisa por coisa que aí, a gente não vai terminar nunca, porque é um conteúdo muito grande de alianças. Então você veja em casa e dê uma lida. Mas a aula passada baseou-se basicamente em nós destacarmos para a igreja que nós estamos vivendo debaixo de uma aliança, sim ou não? Sim ou não? Basicamente foi isso. Deus é um Deus de alianças. Deus, quando cria Adão, dá para ele a sua mulher, Eva. Deus faz a sua primeira aliança com Adão, que chama aliança edênica. A aliança entre Deus, o homem e a mulher, na sua santidade, no seu compromisso, na vida de santidade, sem pecados que existia entre Adão, Eva e Deus. Então existe uma aliança chamada aliança edênica. Diga comigo, edênica. Alguém sabia disso? Sabia ou não sabia dessa aliança edênica? Nós vamos falar sobre ela, tá certo? É só para os irmãos entenderem. Depois da queda, Deus faz com Adão uma aliança que chama-se aliança adâmica. Depois vem a aliança noética. Depois vem a aliança abraâmica. Depois vem a aliança davídica. Depois vem a aliança palestiniana. Enfim, Deus sempre traz e tem aliança com o seu povo. Posso ouvir um amém em cima aí, pelo amor de Deus? Então Deus é um Deus de alianças. Deus sempre mantém uma aliança. Dentro destes processos, dentro dessas alianças, existem alianças que eram colocadas diante de Deus e do homem, que eram provisórias. Existiram também alianças eternas. Quem me diz aqui, na velha aliança, uma aliança eterna? Duas: aliança abraâmica e aliança davídica. As promessas que Deus prometeu a Abraão valem até hoje. Diga bem, pelo amor de Deus. As promessas que Deus fez a Davi se cumprem até hoje. Até hoje essas alianças estão valendo. Amém, queridos? Aí nós chegamos até a aliança que nós estamos vivendo hoje, e ainda teremos mais 2 alianças posteriores. Sim ou não? Qual é a aliança que nós estamos vivendo hoje, irmão? Só para revisar a aula passada, Gessé. Nós estamos vivendo a aliança da
Graça, também conhecido como dispensação da graça, tempo da graça. Graça também eu poderia dizer para os irmãos que é o quê? Graça é uma pessoa. Quem é esta pessoa? Cristo Jesus. Então eu posso perguntar a você, você pode dizer para mim, olha, qual é a aliança que você está submetido? Qual é a aliança que você está vivendo? Você pode dizer, eu estou vivendo na aliança de Cristo Jesus. Está certo? Sim ou não? Você poderia também dizer, eu estou vivendo debaixo de uma nova aliança. Está certo também? Sim ou não? Por que uma nova aliança? Porque acabou-se a antiga, velho. É um difícil, né? Por que nova, hein? Porque não é mais velha. Porque substitui uma antiga. Amém? Eliabe, se não estiver gostando, me avisa que eu paro na hora. Vamos ver. Oh, maravilha, obrigado, Eliabe. Estou doido para conhecer a mulher de Eliabe. Porque disse que todo homem feio tem mulher bonita, né, irmão? Glória a Deus. Ele por mim. Glória a Jesus. Então, vivemos debaixo de uma aliança nova. Tanto é que nós conhecemos como nova. Você me ajuda, que eu não jantei hoje. Porque lá em casa tinha 4 pão. Aí foi e hoje lá para casa comeu 2. Saí comeu mais 2, pronto. Então eu estou aqui só Jeová, amém? Então vocês que jantaram, se animem aí, pelo amor de Deus, tá certo? Sim? Se animem. Então veja bem, a aliança que nós estamos vivendo hoje é uma aliança superior. Tudo isso nós falamos na aula passada. Então o que diferencia esta aliança da velha aliança? Menino, você está demais hoje. Até você está magrando e pensa por ele para chorar. Irmãos, o que diferencia a aliança nova da velha são as promessas, os termos e os compromissos. Isso que ela falou, em outras palavras. Então, irmãos, a nova, ela anula a velha, sim ou não? Tanto é que Jesus veio e ele fez o quê? Ele cumpriu o quê? A antiga. Aliás, Jesus foi o único que conseguiu cumprir o quê? A aliança antiga. Por que Jesus, irmãos, ele extinguiu a velha aliança e estabeleceu uma nova? Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir, meu irmão. E já foi feito desse propósito. Deus, quando foi exigido pelo povo, porque foi o povo que pediu a aliança, foi o povo que pediu a lei mosaica, que nós estamos aqui cumprindo e encerrando ela. Foi Deus. Foi o homem que exigiu. Aí Deus agora estabelece uma aliança com o povo, com, diga comigo, 600. Irmão, do jeito que vocês estão falando. Claro, está escutando aí atrás, está caminhando. 613 leis, estatutos. 613. Diga comigo, 613. Eu não diria nem fora. Eu diria que os 10 mandamentos condensam. Coloca num bojo, na essência, todos esses 613 estatutos. Então, quando o cidadão, Jessé, escorregava num, o que acontecia? Era culpado de todo o resto. Alguém poderia cumprir esse negócio? Hein? Mas a lei dizia, se você cumprir tudo que está escrito, Deuteronômio 28, os 13 primeiros versículos, é só de coisa boa. Mas o cara escorregava, o que acontece? Era culpado do resto. Aí vem Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele cumpre 100% da lei. Quem está entendendo aí? Amém. Ele foi o único que cumpriu a lei 100%. Aí Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, 13. Capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou de quê? Cristo nos resgatou da maldição. Como isso? Fazendo-se maldito no meu lugar. Então Cristo se fez maldito, assumiu toda aquela culpa, assumiu toda aquela lei. Ele se fez maldito no meu lugar, porque já estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. Então, na nova lei,
O maldito já foi quem? Cristo. Agora eu entro numa nova lei, numa nova aliança, onde eu não sou mais maldito, eu sou bendito. Diga glória a Jesus, eu sou abençoado. Isso ocorreu por causa de uma oferta. Porque na lei antiga que nós abolimos e entramos na nova, Jesus aboliu, nós entramos na nova, desculpe. O que é que acontecia? Quando o cidadão pecava? Mário, como tem um pecado muito grande, aí o que acontecia? Mário pecava, um pecado litoral. Aí tinha que ser um bode, um bezerro, um garrote, um pecado. E imagina o sacerdote entrando com o bezerro. Todo mundo, eita, vai parar lá em Mário. Ó, todo mundo sabe logo, quem está entendendo? Aí chegava na casa de Mário com o bezerro. Chegava lá em Chavinho, olha que coisa traumatizante. E lá eles ofereciam de acordo com o seu pecado. E eu lendo sobre isso essa semana, era mais ou menos assim. O nível, o grau do pecado determinava o tamanho do animal, o tamanho da oferta. Aí agora, porque alianças. Isso, exatamente. Foi só uma piscada. Uma pombinha resolvia, uma bolinha. Quem está entendendo? Aí parece que eu estou vendo, lavar o profeta, o sacerdote, aí parava na casa do fulano e disse: ei, eu estou para parar aqui. O sacrifício, o sangue daquele animal faria o que agora, nessa aliança anterior? Ele perdoava pecado, sim ou não? Sim ou não? Não. Fazia o quê? Diga comigo, o sangue de animal. Diga com raiva, o sangue de animal nunca teve poder, nem nunca terá poder de perdoar pecado. Então, aquela era uma simbologia, aquela era uma sombra para o verdadeiro sacrifício que seria eterno, sempiterno, poderoso, excelente, sem defeito, sem mácula, de uma vez por todas, para resolver pecado de trás, do meio, para frente, de todo jeito. Então, aquele animal cobria pecado, mas não perdoava pecado. Ele apenas escondia aquele pecado para que o homem não fosse consumido. Mas ali era uma sombra de um sacrifício que teria que ser feito, mas teria que ser feito puro. E através daquele sangue puro, o homem seria perdoado do seu pecado e não tivesse o seu pecado somente coberto. Diga amém, pelo amor de Deus. Estão entendendo até aí? Deu risada se tiver. Aí vem Jesus, cumpre a lei, porque ele era um que podia cumprir a lei. Ele era invocado, diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Amém. Aí ele agora se oferece em sacrifício. Quando ele se oferece em sacrifício, o seu sangue é derramado. Naquela mesma hora, os pecados de Charlie, os pecados de Fernando, os pecados de Fran, os pecados de todos que aqui estão, inclusive os meus, recai sobre quem? Sobre a oferta. A ponto, Shirley, por conta do teu pecado, querida, muito pecado, a ponto de Deus rejeitá-lo. Deus olha, vira o rosto para Jesus. Quem está entendendo aí, queridos? Amém. Quem estava no culto aqui ontem? Amém. Quem não estava? Meu Deus, tem até pena de você. Nem para o seu pai. Aí Jesus olha, clama e diz: Elohim, Elohim. Sim ou não? Sim. Lama sabachthani. Senhor, Pai, 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 por que você me desamparou? Ele já sabia, mas por que ele desamparou? Porque na hora que ele estava sendo imolado, na hora que o seu sangue estava vertendo, na hora que ele estava oferecendo aquele sacrifício, ele mesmo como sacrifício, o pecado caiu sobre quem? Sobre ele. O meu pecado, o seu pecado caiu sobre quem? Sobre a oferta. Quem é a oferta perfeita de Cristo Jesus? Quem é a oferta perfeita de Deus? Jesus. Cristo. Então nunca mais cante.
Amém. O Senhor minha vida oferece como oferta. Irmão, a oferta perfeita de Cristo. Amém. Só existe uma oferta que Deus se agrada. É a de Cristo. A oferta perfeita. E eu e você? Como é que a gente oferta agora? Em Cristo. Amém. Diga bem. Assim como, pois, Colossenses capítulo 2, assim como, pois, recebestes a Cristo Jesus, assim também andai nele, arraigados. Segunda ou não? Colossenses 2. Vai descendo, você encontra 6, 7. Assim como recebestes a Cristo Jesus, também, então, andai nele. Como é que se anda nele? Hein? Arraigado, edificado na fé. 6. Arraigado, edificado nele, confirmado na fé, como foste ensinado, ande nele andando em ações de graça. Então, irmãos, como é que nós somos agradáveis ao Senhor? Quando nós estamos inseridos em Cristo, nele, arraigado nele. Quando alguém olha para você e não sabe quem é Cristo, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é você, diga um amém pelo amor de Deus. Amém. Diga comigo: o segredo da nova aliança consiste em estar em Cristo. Então, se você não está em Cristo, meu filho, entre nele hoje. Aceite ele hoje. Nasça de novo hoje. Porque o segredo da nova aliança, do sucesso, do gozo, de paz, da alegria, consiste em estar em Cristo. Amém. Você já encontrou uma pessoa que você olha para ele assim e diz: Papai, tu é Deus purinho? Já viu isso? Sim ou não? O que é isso, irmão? Pessoas que quando olham para você, aí dizem: olá, tudo bem? Ela nunca tem uma palavra triste para você. Ela nunca tem uma palavra de maldição para você. Ela nunca duvida do teu caráter. Ela nunca faz cara feia. Ela nunca se esconde quando você está passando por dificuldade. Porque tem crente que sabe quando o outro está passando dificuldade, ele se esconde com medo de pedir alguma coisa emprestada a ele. Ih, já vem fulaninho, né? Se nós estamos em Cristo, queridos, inseridos nele, estamos tão arraigados a ele, tão entranelhados nele, que nem não sabe mais quem é Cristo e quem é você. Diga amém, irmão. Amém, queridos. Então, a oferta perfeita que Deus recebe, quem é? Qual foi a oferta perfeita que foi entregue de uma vez por todas? Cristo Jesus. Irmãos, uma oferta tão perfeita, Cláudio, tão perfeita, tão poderosa, que quem está em Cristo está inserido nele. Ana Paula, só escutando, né, Ana Paula? Quem está em Cristo, inserido nele, os pecados que cometeu no passado já foram perdoados. Diga amém. Amém. Os pecados que foram pecados hoje já foram o quê? E os pecados de amanhã? Ai, Jesus não tem que morrer de novo, não? Porque, irmãos, tem um evangelho que se prega ali, que os pecados que estão para frente, não, isso não. Jesus pegou os pecados e ficou para trás e para frente. Pode para o seu vizinho, diga aí. Se ligue, viu? Não vai pecar, não. Agora, se pecar, sai. Que foi um sacrifício único que já pegou você. Amém. Amém, queridos? Sacrifício único. E hoje, nesta nova dispensação chamada Nova Aliança, a Nova Aliança começa quando, queridos? Na Bíblia? No Novo Testamento. Diga comigo. Tudo no Novo Testamento. Tudo no Novo Testamento. É Nova Aliança. É Nova Aliança. Aí você lê mais, para encerrar, já está na lição agora, isso. Gessé. Vamos entrar agora. Você está onde? Na velha ou na nova? Então, os termos e concessões e promessas que são válidos na sua vida são da velha ou da nova? E vocês estão muito sabendo. Outra pergunta difícil. O que é que você lê mais? As normas, as promessas,
as normas, as promessas, os julgamentos da velha aliança ou da nova aliança? Eu não só leio novo, eu leio velha também. Porque é muito importante, amém, queridos? Lá tem Salmos, tem Provérbios, tem as profecias messiânicas de Isaías e Jeremias. São muito importantes. Mas os termos que regem a minha aliança, aqueles termos que dizem assim: olhe, amadinhas, vocês têm direito a isso. Está escrito aonde? Aonde? Então o que é que eu devo ler todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia? A nova. Eu vou ficar de costa. Quem já foi que leu a nova aliança hoje? Quer me ver? Olhe. Faustão fez assim. Cadê a pergunta, né, Faustão? Olha para o teu irmão com muito carinho, diga para ele: meu filho, se livre. Diga: gaste tempo na nova aliança. Leia 16 vezes por dia Efésios. Só Efésios. Aí no outro dia você lê 16 vezes só Romanos. Depois que você tiver tramelado, depois que você tiver assim encharcado de Tiago, de Pedro, aí você vai lá na velha aliança e você lê: Davi matou Golias, 3 pequenos. Foi o sim. Isso é importante? É. Mas, irmãos, o que eu estou dizendo a você é que você deve investir mais tempo, mas investir mesmo, não é gastar, é investir. Nos termos, nas promessas, nas alianças, daquilo que funciona hoje. Porque Davi orava assim, tem muito crente orando assim, porque ainda está fundamentado com os 2 pés na mão. Sabe o que estão orando aí, Paulinha? As pessoas dizem: ai, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Muita gente ora assim: oh Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Davi estava certo em orar assim? Estava. Por quê? Porque ele vivia debaixo de uma aliança inferior. Ele vivia debaixo de uma aliança de morte. E Davi ainda era um cara invocado. Porque Davi era rei, ele era sacerdote e ele era profeta. Ele fluía nos 3 ofícios ministeriais, irmão. E o Espírito Santo descia e saía sobre reis. Somente nessas 3, mulher não sabia nem o que era o Espírito Santo. Com exceção de algumas, Débora, por exemplo, Ruth, que foram inspiradas, foram visitadas pelo ofício que ocupavam, juíza e tudo mais, de Israel. O cara era multimilionário, mas ele não sabia nem quem era o Espírito Santo. Aí Davi disse, é por isso que Davi diz assim: Senhor, eu tenho mais prazer de estar um dia na tua presença do que 1000 fora dele. Porque Davi sabia que na presença do Senhor toda conta é paga, toda alegria é suficiente. Não tem tristeza, não tem doença. Na presença do Senhor, irmãos, tem alegria e abundância. Então Davi, cheio do Espírito Santo, diz: Senhor, eu quero ficar aqui, não afaste de mim o teu Espírito. Mas o crente pode orar assim hoje? Sim ou não? Não. Por quê? 1 João 2,20. 1 João 2,27. 1 João 2,20 diz: e a unção que vós recebeste, sabe o que acontece? Hein? Vós tendes a unção. E porque você tem essa unção, você tem o quê? Conhecimento. 27. E a unção que vós recebestes, ela fica em você. Então olha para o seu irmão e diga: relaxe. O Espírito Santo vai ficar em você. De manhã, de tarde, de noite, ele vai ficar em você. Maravilha. E se você pecar, ele vai embora. Vai não. Vai? Não vai. O Espírito Santo vai ficar ali em você acusando. Pecado, safado. Você pecou. Irmão, porque é o seguinte: tem gente que diz que
E o Espírito Santo, ele traz, ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Está escrito isso, sim ou não? Tá. Mas o Espírito Santo convence da verdade, da justiça e do juízo. Quem? Diga comigo, o pecador. Diga, eu não sou pecador. Evangelho de João, capítulo 16. Quando o Espírito Santo vier, Cláudio, ele vai convencer quem? O mundo. O mundo, ele está dizendo aqui, o homem sem Deus. Uma classificação genérica de pessoas que estão longe da graça e do favor de Deus, que estão debaixo de uma aliança inferior. Então, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tanto é que quando o pecador entra na igreja, o Espírito Santo vai lá e diz: rapaz, tem vergonha na tua cara, te organiza, ora, se arrepende, Jesus te perdoa, Ele te ama, Ele te salva, não sai daqui sem fazer uma aliança com Deus, se humilha, confessa o teu pecado. O Espírito Santo convence o pecador, diga amém, pelo amor de Deus. Depois que o cara é salvo, está crente, aí o Espírito Santo agora, irmão, vai passar o dia convencendo o cara da verdade, da justiça e do juízo. E quem é que aguenta uma mulher? Não é nem quem aguenta uma mulher o tempo todo para você. E aí, bonitão, tu não é crente? Vai fazer isso, né? Grite mais alto. E aí? Quem é que aguenta um homem assim, uma mulher assim? Você imagina o Espírito Santo 24 horas dentro de você, no teu ouvido. E aí, rapaz, é vergonha? Se ajeita. Ele tem lindo esse menino. Ele veio para tirar o carro, mas não sabe qual é a marca do carro. Diga qual é o carro, meu filho. Então, quem é que aguenta 24 horas, Cláudio? O Espírito Santo é em você. Tem vergonha, rapaz? Te ajeita. Troço. Vai cair de novo, é? Como é que tu cai nisso, rapaz? Ei, quem é que aguenta o Espírito Santo 24 horas dentro de você te acusando? Eu não aguento. Eu não aguento minha mulher. E olha que eu estou com ela há 30 anos de casado, fora do tempo que eu morei com ela, que ela me seduziu, eu tinha 13 anos de idade. A mulher quando começa, você, aí o que é que eu faço? Eu desligo, ela fica, não é. E ela não é eu. Porque se não fizer isso, ela acha que eu estou chutando. Aí eu fico, E assim eu estou há 30 anos, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não, porque você, é porque você é menino, é porque você sua mais faz ovelha, é porque você não é meu. Tá entendendo? Irmãos, o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo convencerá quem? O mundo. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você não é do mundo. Você foi do mundo, não é mais. Diga, você é o ET, o extraterrestre. Você não é daqui. Por isso que você é tão lindo assim. Por isso que o mundo te odeia. Por isso que você é incompreendido. Por isso que quando você chega, você é o crente. Todo mundo diz aquela piadinha, mas se você disser, ó, o crente. Todo mundo chega atrasado. Se o crente chega atrasado, só o crente chega atrasado. Às vezes dá um erro nas contas ou alguma coisa, a empresa vai, o cheque sem fundo volta, meu Deus do céu. Olha o crente passando o cheque sem fundo. E se pegar assim na Malafaia, tá morto. Ele tá vendo, manda matar você. Na Malafaia diz, não tem perdão. Brincadeira, viu? Condena logo, mata logo. Quem está entendendo? Amém. E às vezes não foi nem isso. Quem é que aguenta isso? Ninguém aguenta. Mas 1 João 2, aliás, João 16, versículo 8 diz: Ele vai convencer o mundo. Depois que nós saímos do mundo e estamos em Cristo, inseridos em Cristo, estamos nele agora, aí a conversa muda. Aí vai descer um pouquinho, vai colocar em 13.
Mas quando o Espírito Santo da verdade, este Espírito Santo vier, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo vai estar o tempo todo em você, 24 horas, convencendo você o quê? Da verdade. Olha a palavra verdade. Não desanime, fique firme, não desista. Ele é fiel e justo. Olha, você não vai ter, você vai estar guardado. Eu estou contigo. Não há por aí, não se magoe. O Espírito Santo passa 24 horas da minha vida me levando, me convencendo da verdade que é a palavra. Porque ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo que tem ouvido de quem? De quem enviou ele. Quem foi que enviou ele? Cristo Jesus. Então o Espírito Santo está dentro de você, 24 horas fazendo o quê? Acusando você? Não, ele está exaltando a palavra dentro de você. É por isso que crente, irmão, não entra em depressão. Ele pode até começar, mas ele não fica. Crente não fica oprimido. Crente oprimido, sabe o que é o crente oprimido? Aquele crente assim. E aí, irmãos? Fica. Não deve. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro dele, diz assim: ei, tu és curado. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. O tempo todo o Espírito Santo tem que você. Te levantando, te exaltando. É por isso que o nome dele é Paráclito. O que é Paráclito? Paráclito, antigamente, irmãos, no tempo de Herodes, era aquela pessoa que ia à justiça com um amigo, não tinha advogado, não podia pagar. Então o cara levava aquele amigo que ficava ao lado dele, diante da justiça, defendendo o amigo, dizendo assim: olha, ele é bom, olha, eu estou contigo, desista não, eu conheço o direito é bom. O nome dessa pessoa era Paráclito. Então quem é o Espírito Santo? É o nosso Paráclito. Ele está sempre ao nosso lado, dizendo assim: ei, levanta a cabeça. Você não está sendo entendido, não? Não se preocupe, eu entendo você. Eu não vou humilhar, eu não vou te jogar fora. Você não é descartável. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não desista, não desista. Ele está 24 horas dentro do corpo, do coração do crente, dizendo assim: tu és o Filho de Deus. Quem está entendendo? Amém. Esses são os termos de uma aliança superior. Esses são os termos de uma aliança eterna, que consiste em superiores promessas. Por que superiores promessas? Porque as antigas, irmão, não falam nada. A aliança que nós substituímos, ela ficou caduca, ultrapassada, e ela provisória. Até quando? Até ser oferecido, lembra? Uma oferta perfeita. Porque até então era oferta imperfeita, era base de animal. Sim ou não? Depois que a oferta perfeita em Cristo foi feita, o que acontece? A partir de agora, os termos da aliança mudou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga amém. Maravilha. Inclusive, nesses termos dessa nova aliança, uma das coisas que mais condenam as pessoas é o mundo, sim ou não? E ontem nós ministramos aqui sobre isso. O mundo. Sandra, não são poucas as pessoas que dizem assim: ah, eu caí por causa do mundo. O mundo é muito atrativo. Quem já viu isso? Até eu falei da música ontem à noite. Foi: se o mundo quer, como é que diz? Tem até uma música que consola os crentes que gostam de cair e culpar o mundo. O cara acaba de peia, o cabra é desdobrado, aí ele cai, ele vive caindo e diz: vai o mundo. Aí a música vem para consolar a gente. Se o mundo te fizer cair, não é? Deus está aqui para te levantar. Realmente Deus trabalha para levantar, sim ou não? Mas se o mundo te fizer cair, aí criou-se uma teologia. Ah, pastor, eu caí nesse mundo, não é, pastor? Pastor, porque você não conhece as meninas do mundo, pastor. As minas. Ah, o mundo. Então a culpa é cima do mundo. Quem está entendendo? Se o mundo te fizer cair, olha para a pessoa do seu lado: se tu cair, é de ser vergonha. Não é calor. Cria vergonha. Essa é vergonhice. A palavra diz: irmãos, abra aí comigo. Cara de que ferro. Abra comigo aí.
Abra comigo aí, 1 João 5:4. Olha para o teu irmão com muito carinho e diz: ei, irmão, pare de ser vítima. Porque as pessoas são vítimas. Paulo, eu estava em São Paulo lá fazendo aquele curso de pós-graduação. Não sabe o que é aquilo. Sem igreja, sem amigo. Olha, é terrível. Impossível aguentar. Aí eu caí, né, pastor? Ai, segundo, mas Deus entende, né, meu irmão? Deus entende. O mundo é terrível. Tem vergonha. O mundo. Ei, quantos nasceram de Cristo aqui? Quantos pertencem aqui a uma nova aliança? Olha o que a Bíblia diz então. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então você não é uma figura passiva, um objeto passivo dessa questão. Não, você já venceu o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, que a nossa fé. Diga comigo, irmãos. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 4:4. Filhinhos. Olha como é que João escreve: filhinhos, lindinhos e maravilhosinhos, bonitinhos, vós sois de Deus, já tendes vencido o mundo. Maior é o que está em você. Irmão, se Deus está com você, puxando você para cima, e o cão está no mundo puxando você para baixo, quem é que vai vencer? É Deus. Então não culpa o mundo, não. Não é? É o mundo. Diz assim: pastor, eu sou um cara de Palmeiras. Eu peguei porque eu peguei. Olha o mundo. Culpar o mundo. Então nós queremos uma teologia de vítimas. Nós somos vítimas. Quando pecamos, inclusive, fomos vitimados pelo mundo, pelas circunstâncias. Quem está entendendo? Romanos capítulo 6, versículo 14. Quem nasceu de novo aqui? Quem está em Cristo? Quem está debaixo da nova aliança? Olha o que ele diz: o pecado não terá domínio sobre você. Meu Deus, dê glória a Deus aí, me ajuda. Se você não crê nisso, irmão, você tá, vá para o budismo, vá para o hinduísmo, ou então vamos crer nisso, irmão. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo de uma lei passada, vocês não estão debaixo do movimento, vocês estão debaixo da graça de Deus, vocês estão debaixo de uma aliança superior. Aleluia. Onde agora o Espírito Santo é o teu consolador, é o teu amigo, ele está dentro de você. Você imagina uma coisa, irmão: Deus morando em você 24 horas, dizendo assim: te levanta, eu estou contigo, fica firme. Olha, você é abençoado, você é o melhor. Estude, eu vou te capacitar. Estude, enche a sua cabeça de informação, que na hora da prova eu vou te capacitar, eu vou te lembrar. Faça isso, você foi chamado para a cabeça e não cauda. Você foi chamado para mudar a tua história, a história da tua casa. Olha, não fique conformado, você vai ser o melhor. Onde você chegar, eu vou estar com você. Segurança não é superior, irmão. Glória a Deus. Aí o mundo. Pecado não terá domínio sobre nós. E aí, a gente peca sim ou não? Quem é que não peca aqui fora aí? Ninguém peca aqui, está todo mundo pecando. Pegou todo mundo agora. Bando de pecador. Quem é que peca aqui? Obrigado. Aqui a Maria Casinha sou eu. Eu e Maria Casinha. Você falou quem? Porque a palavra diz que se dissemos que não pecamos, somos mentirosos. Meu Deus. Não é assim que a palavra diz? Somos mentirosos. Oh, que palavra tremenda é essa? Se você diz que não peca, você é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Olha que coisa linda. Pronto, já me ajudou. Irmãos, podemos pecar, Ana Paula? Sim ou não? Agora você viu o que o Romanos falou
Paulo aos Romanos falou? Você está entendendo o contexto? O que é que diz? Como é que diz o texto? Volta aí o anterior. Ora. Pois o pecado não terá o quê? Você pode pecar? Agora esse pecado não vai dominar você. Amém. E se você pecar, você vai se arrepender, vai dizer: Jesus, pequei. Meu Deus. Não me perdoe, eu pequei. Quando você pecar, você vai ficar mal. Quem está entendendo, irmão? Quando você disser aquela mentirinha branca, quem me dá agora a mentira branca? Aquela mentira branca que leva você para o céu. A mentira branca leva você para o inferno. Mentira branca, diga mentira branca. É do cão. É do mesmo jeito. Mentira não tem cor. A mentira é branca. E nós ensinamos os nossos filhos assim. Diz para ele que eu não estou, filhinho. Aí o filhinho cresce escutando aquilo. Aí lá na frente você vai sentar o pau do menino para ele não dizer aquilo. Ele foi criado vendo isso. Quem está entendendo? A mentirinha branca. O pecado não terá domínio. Irmãos, uma coisa é você pecar, ou poder pecar, se arrepender, meu Deus, aí você tem um processo de santificação, amém? Outra coisa é o pecado te dominar. Eu já dei um exemplo aqui como é que o pecado domina bem, ou quando alguém é dominado pelo pecado. Como é? Quem sabe? Quem lembra aqui? Eita, sabe que você aprendeu, você está praticando. Que horas são? 8h30. 8h30? Aí você faz uma música: 9 horas vou pecar, 9 horas vou pecar, 9 horas vou pecar. Ai, dá 10, não dá 9, de 9 horas eu vou pecar. Ai, vou pecar de 9 horas, eu não vejo a hora. Vou pecar de 9 horas. O coral: vou pecar, vou pecar. Ai, vou pecar de 9 horas, vou pecar. Vou pecar. Irmãos, tem gente que é assim. Ele tem hora marcada. Ele vem para o culto, mas já sai daqui diretamente para, né? Para onde? Ele vem para a igreja, mas sai daqui diretamente para um bar para tomar todas. Ou sai do culto e vai para o restaurante para falar mal do culto. Ou das pessoas que estavam lá. Você viu? E aquele macacão cantado, aqueles macacões escandalosos, aqueles. Não vê a hora de sair do culto para botar os assuntos do dia. Aí você diz tudo isso, aí começa. É hora marcada para pecar. Irmão, é tanta coisa. O pecado não terá domínio. Não terá domínio. Aí o outro versículo qual era? Aí. Eu até esqueci. Agora, se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então essa é a diferença. Nós podemos pecar, sim ou não? Sim. Mas nós somos pecadores, sim ou não? Não. Quem é o pecador? Quem vive deliberadamente na prática do pecado. Você não vive deliberadamente na prática do pecado, embora possa pecar. Amém. Porque criou-se também uma teologia de pecador arrependido. Redimido. Nós somos pecadores redimidos. Irmãos, e na minha Bíblia não tem isso, não. Na minha Bíblia diz: ou você é pecador ou não é. Lá no céu é pecado, irmão. Não. Mas se for redimido, é pecado do jeito. É pecado. Então lá no céu só é lavado, redimido, ensarrabiado, expelido pelo sangue de Jesus. Lá no céu não é pecado. Amém, queridos? Então esse negócio de pecador redimido não existe. Ou você é ou não é. Decida logo hoje à noite. Decida quem você é. Embora pequemos. Por que pecamos, irmãos? Porque ainda não viramos anjo. Ainda estamos numa carne que milita contra o Espírito. E essa carne ela tem uma luta constante. Paulo aos Gálatas fala isso. Olha, a luta, a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Uma guerreando, uma lutando contra a outra. Então, enquanto a gente tiver essa carne, irmão, a gente já tem vontade de dar um cascudo em alguém, sim ou não? Sim. Quantas vezes eu olho para aquela pessoa e digo: ai, pego, quebro, papai. Foi só eu que eu pensei assim? Não. Ai,
Você quebrou ou não? Depois você arrependeu, Senhor. Agora, antes de você quebrar a cara do outro, pare um pouquinho, conta até 10. 1.000, 2.000. Porque daqui a 10 minutos você não vai quebrar mais a cara de ninguém. Amém. Aí você vai pedir perdão ao Senhor, amém, queridos? Amém. E você vai pedir perdão a essa pessoa. Chega, que é o cara mais lindo do mundo, disse: queria quebrar a tua cara ontem. Perdoa, porque eu quis quebrar a tua cara. Aqui uma boa notícia. Quis quebrar. Você me perdoa, irmão? Claro, irmão. Perdoar. Aí aquele irmãozinho que quase tinha a cara quebrada, ele agora vai vigiando, mas teve uma coisa de falar, de fazer alguma besteira com você, que ele está entendendo. Então, quando você pede perdão a pessoa, você está até constrangendo ela, ensinando ela a ela não pisar na bola com você de novo, ou não sair magoando a pessoa. Você está entendendo? Amor, eu quero te pedir perdão porque eu estava irado contigo. Me perdoa. 3 vezes. Vai, mas já passou. Me perdoa. Porque na polícia eu não gostei de ser feito. Mas não achei que eu era assim. Está entendendo? Aí nós estamos ajudando o irmão a crescer. Quem está entendendo, queridos? Quando nós não escondemos a nossa mágoa e confessamos o nosso pecado, irmãos, nós estamos ajudando o outro a tratar o seu próprio caráter. É diferente você chegar para o outro e dizer assim: e é abençoada? Eu aguento, né? Se depender de tudo, vai levar um bocadinho do inferno isso. Vai levar um bocadinho do inferno. Eu? Porque você é assim. Eu falo a verdade. Eu não levo. Olha, eu falo a verdade, achando que isso é uma grande coisa. Para magoar as pessoas. Eu não escondo. Você sabe que eu sou um livro aberto. Tu és assim. Tu és assim. Não é diferente da história? Será que a gente vai ajudar o outro desse jeito, irmãos? Não. Pelo contrário, a gente vai abrir uma lacuna terrível. Um buraco enorme entre eu e essa pessoa, de nós e essa pessoa, e entre essa pessoa e a sua relação. Não só como indivíduo, mas com a pessoa. Quem é a pessoa? Ele é indivíduo na sua relação. Então você vai criar um vácuo enorme, não com o indivíduo, mas com uma pessoa, que são os indivíduos que estão na relação daquela pessoa, que formam o seu relacionamento. Quem está entendendo? Amém. Então vamos se ligar nisso. Eu estava onde? Pronto. Deus faz uma aliança conosco em Cristo, sim ou não? Está na apostila aí. Hebreus 8, 9. 9, 10. Olha que aliança foi essa. Uma aliança que não é segundo o pacto que eu fiz com seus pais no dia que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Não é essa. A aliança não é igual. Pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 11. Eu li o 10, foi? Li o 9. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis, agora onde? É no seu entendimento. Eu porei agora as minhas leis no seu coração, e em seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Olha que promessa, que pacto, que juramento diferente da primeira. Olha como é diferente uma aliança da outra. Amém, queridos? Veja aí agora 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele. Mas dele como, querido? Como é que nós falamos aqui? Em Cristo. Diga comigo, em Cristo. Como é que somos dele? Em Cristo. Quem não está em Cristo é dele? Não. Por isso que tem que estar em Cristo. O qual para nós ele foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quem foi feito em Deus tudo isso? Quem? Cristo. Quem é que está em Cristo? Você? Então você está gozando e usufruindo de tudo isso. Diga amém, pelo amor de Deus. Sabedoria de Deus você tem. Diga amém, eu recebo. Justiça de Deus você tem. Santificação de Deus você tem. E redenção você tem. Porque você está em. Então você é redimido. Aliás, você é sozo.
S-O-S-O. Pelo sozo sois salvos. O que é sozo? Sozo é, você é salvo, você é curado, você é redimido, você é preservado, você é próspero. Então sozo significa tudo isso. Quando a palavra diz que nós somos salvos, que nós somos sozo, ele está dizendo que nós somos preservados, que nós somos curados, que nós somos libertos, que nós somos abençoados, que nós somos... Amém, irmão? Você não se alegra nem um pouquinho, dá nem um amém por conta disso? Meu Deus do céu. Estou ficando com raiva. Gálatas 3:16. Ora, Abraão e a seu descendente. Não está no plural, está no singular. Nós temos vários textos que falam o seu descendente. Quem é o seu descendente? Diga Jesus Cristo. E ao seu descendente foram feitas promessas. Observe que o próprio autor, Paulo, está falando, e não são os seus descendentes, mas não como se falando de muitos, mas com a de um só. E a teu descendente que é, deu glória a Jesus. Então, irmãos, esta aliança que nós estamos fundamentados hoje, está alicerçado na rocha que é. Quem estiver alicerçado na rocha, não é abalado. Quem estiver alicerçado na areia, cai, levanta, fica lá, até o dia de uma chuva, até o dia de um tsunami, até o dia de um vendaval. Irmão, você sabe que quem é crente, se o crente é crente mesmo, no dia que ele passar por uma luta, por uma prova, diga amém, pelo amor de Deus. E você presta atenção uma coisa, irmão, não sei se você concorda com isso. Crente, quanto mais na prova, mais crente ele é. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Crente, quando está na moinha, ele é crente. Ele está no instituto bíblico. Ele está no círculo de oração. Ele jejuma, faz tudo, faz campanha de oração. Vem na quinta-feira aqui, porque o que eu vou fazer na quinta-feira aqui à noite, na missão de pai de oração, tem que ser crente. Ou então está na prova. Você pode conseguir oração, irmão, daí de 5 horas da tarde, 5 horas da manhã, ó. Quem está lá, primeiro banco, quem está na prova. Quando o cara sai da prova, a primeira coisa que ele faz é pegar o iate para entrar. Para banhar, é tudo nosso. Está entendendo? Vou para Los Angeles. É por isso que, irmãos, eu às vezes tenho até aprender com as pessoas, porque Deus às vezes mantém alguém sempre na prova, para que ele sempre seja crente. Olha uma pessoa estacionada, irmão, louva a Deus pela prova, porque tu é crente. Se tirar da prova, você desvia. No dia que tem aumento de salário, meu Deus, como é que eu vou dar um dízimo agora dessa mulher que eu não penso? Quando ele ganhava um salário muito, ele dava, mas quando 2 salários, aí é um dízimo de 2, sabe? Enquanto tem outros irmãos que dá muito além daquilo que Deus dá para ele. Glória a Deus. Ele não retém mais do que é justo. E a Bíblia diz que quem não retém mais do que é justo, enriquecerá. Aquele que retém mais do que é justo, morrerá na miséria. A Bíblia diz, empobrecerá. E às vezes não é nem dinheiro, é falência da família, dos filhos, da alegria, da saúde, do contentamento, porque retém aquilo que é justo. Melhor nem fazer. É. Exatamente. É por isso que 10% era coisa da lei. Hoje na nova a gente dá muito mais. Diga glória a Deus. 10% da nova aliança é só um parâmetro que nós temos para a gente começar. Quem disse amém? Amém. Quem disse amém concordou-se. Quem disse amém concordou. Agora o negócio vai pegar para você. Eu vou dizer para quem disse amém vai se torar, viu? Amém. Na nova aliança, quem disse amém agora você torou-se. Torou-se não é pecado não, viu, Cláudio? Cláudio está certo. É do verbo torar. Eu toro, tu toras, ele tora. Na nova aliança, 10% disso é só uma mensuração, está certo esse nome? É só uma tipologia, uma figura, é só um número para que você comece. Uma amostra
Ninguém diz amém. Amém. O povo, coragem. Quando diz amém, você diz assim, é verdade. Aí Jesus olha do céu e disse, eu te peguei na tua palavra. Porque eu já fui assim, irmãos. Eu já dizimei. E tem um irmãozinho que um dos maiores construtores de igreja que eu já vi de Natal. Ele tinha um ofício de construir igreja. Ele chegava na igreja, na missão evangélica do Brasil, ele demorava fazer tudo. Então todo mês ele construía a igreja e ela ia buscar o cheque do dízimo. Ele chegava de manhã, entra aí, vou café com você. Tá bom, entra aí. Ele sentava, eu morava ali na Jaguarari, da Nova de Mero, pertinho ali do Objetivo, ele sentava, e aí, irmão, tudo certo? Ei, minha irmã, hoje eu vou levantar a esteira. Aí eu digo, e aí, rapaz, faço o cheque. Aí eu digo, como é que eu faço o cheque? Que amor aquele irmão, ele construiu tantas igrejas. E eu me lembro que eu era religioso. Aí eu pegava o cheque e eu botava 592,73. Eu pegava o contra-cheque, olhava assim. E Deus, irmãos, me abençoava tanto por causa da minha ignorância, né? Eu dava até os centavos, porque eu pensava assim, porque Deus ama assim, se eu fizer os 72, Deus vai chegar. Aí depois eu vim entender, a aliança que eu estou hoje, irmãos, não é assim. Esse valor é o início. Porque Deus ama aquele que está com alegria. Então Deus ele ama quando vê você tendo um parâmetro para que a partir dali ele possa derramar sobre você segundo a tua fé e o teu amor. Amém, querido? E se você lhe deixar de dar o dízimo na nova aliança, o que acontece? Está debaixo de maldição? Sim ou não? Não, você está debaixo de uma aliança superior. Se você lhe deixar dar o dízimo na nova aliança, você está debaixo de maldição? Sim ou não? Você disser, se for para dentro, sim ou não? Não. Maravilha. Diga comigo, na nova aliança, Cristo me resgatou da maldição da lei. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Maravilha. Você não der o dízimo, você não está debaixo de maldição. Oh, maravilha. Amém? Agora, quando você também não dá, quando você também não é fiel nisso, aí você está dizendo para Deus, quando você recebe tudo aquilo que você recebe, você está dizendo, Senhor, eu não reconheço o teu favor nisto aqui. Porque quando nós devolvemos aquilo que Deus tem dado para nós, começando em 10%, você está dizendo, Senhor, eu lhe amo. Pai, eu te agradeço, porque você já me deu. E isso aqui é a prova do meu amor. Eu reconheço a tua bondade, o teu amor. Aí você dá muito mais. Aí Deus lá do céu se levanta e diz, menino, que menino, coisa linda. Aí a palavra diz, eu o Senhor repreenderei o devorador. Amém. Porque isso é uma lei eterna. O que muda, irmãos, é o propósito. Porque na nova aliança, irmãos, a gente tem que ter um propósito muito aliado com a intenção. Na velha aliança, não. Quem der, pá. Quem não der, pá. Era assim. Na nova aliança, não. Na nova aliança, o que vale é o amor. Diga amor. Amor. Se eu assim rasgar, até com os pobres, fizer tudo. Se amor, nada vale. Sim ou não? Sim. Então o que vale na nova aliança é o amor. É a gratidão, é o reconhecimento. Quem está entendendo? Amém. Isso é que importa na nova aliança. Aí quando você chega, diz, Senhor, está aqui. A prova do meu amor e da minha fidelidade. Com o amor. Aí Deus ama o quê? Deus ama quem? Quem dá com? Eu ia dizer uma coisa aqui, estou tentando lembrar. A irmã olhou para mim e riu, eu esqueci. Então, irmãos, nós estamos debaixo de uma aliança superior de superiores promessas. Na velha dizia, se der, tanto. Se não der, torou-se. Na nova aliança, lembrei, na nova aliança, Deus quer que nós tenhamos conhecimento dos termos da aliança e alinhemos o propósito com a intenção. Eu encerro agora para a gente não achar. Vai ter lancinho hoje, viu? Maçãzinha, suquinho, cafezinho, tudo vai ter.
Eu sei que não vai caber essa multidão de gente lá dentro. Na próxima aula, queridos, desculpem, interessante talvez, se nós pudéssemos levar lá no final. Eu peço então a 2 homens, Carlinhos, Cid e o Boy Rosa e Cláudio, discretamente, eu estou falando de proposta e intenção. Oi, meu filho. E você? Olha o tamanho desse homem. Essa menina parece que é um sinal de trânsito. Você vai abrir, eu não sei se eu tenho uma chave, você abre aqui, porque não vai caber ninguém lá dentro. Então vamos lá de fora, ali naquela parte ali, lembra que nós fizemos o coquetel ali? Sim. Com calma, na porra, não se apressa. A cafeteira está aí, tá? Liga a cafeteira. Se alguém puder organizar ali fora, meu filho. Olha, filho. Lá fora. Lá fora tem tomada, tem tudo. Que lá já vai botar piso, vai botar umas bancadas de granito para fazer uma entrada. Tem tudo ali. E é coberto? Não, está aí coberto aquilo ali. Tem 2 motos, então a gente joga essas motos fora. É só colocar as motos do outro lado, os motoqueiros, por favor. Você vai colocar a moto do outro lado, assim. Se não tiver outra coisa. Então eu estou falando de quê, irmãos? Eu vou encerrar. Propósito e intenção. Com isso a gente encerra, para a gente lanchar. Presta atenção, olha aqui para mim. Por favor. Por favor, olha aqui. Olha aqui. Paulinha, Ana Paula. Veja bem, na velha aliança, dizia o quê? Vai lá. Na velha aliança dizia o quê? Aqui você dá, aqui você recebe. Se der, recebe. Se não der, não recebe. Se lá e lá, agrada a Deus, não agrada a Deus. Era olho por olho, tem por dentro. Como é que diz lá no direito, Bárbara? Direito, Lex Talione, né? Lex Talione, né? Pronto. Deixa. O que acontece? Na graça, numa dispensação superiores promessas, onde a maldição é arrancada do meio do povo de Deus, para os que estão em Cristo. Diga amém. Amém. Onde o amor agora nos constrange. Nós damos porque somos constrangidos pelo amor. Amém? Amém. Aí, na graça diz assim, você vai alinhar agora o propósito com a intenção. Por quê? Porque lá na velha aliança, o que valia era o quê? Era a intenção. O cara dava para poder o quê? Receber. Sim ou não? Sim. Alguém dava porque amava o Senhor? Não, pela lei. Quem der aqui, quem fizer isso, vai colher isso. Tinha coisas na velha aliança que dizia, se você fizer isso, sua mulher vai passar gaia em você. Diz lá em Deuteronômio capítulo 28, diz assim, se você fizer essa besteira, você vai chegar em casa, sua mulher vai estar dormindo com outro. Olha que maldição terrível. Até isso tinha maldição. Na graça diz agora, não é mais somente a intenção. Vamos dar um exemplo. Eu digo assim, eu vou dar o dízimo porque eu devo, digamos assim, trazer a casa do tesouro para que haja mantimento na casa, para que pague as contas. Você está sendo bem intencionado? Sim ou não? Irmão, pelo amor de Deus. Isso é uma boa intenção? Sim. Ok. Mas aí você deve estar alinhado com o propósito. O propósito diz, eu vou dar, porque se eu não der, eu vou gastar na farmácia. Eu vou dar, porque senão eu vou perder o outro que está dando mais que eu. Está entendendo? Vamos lá agora, o propósito. O propósito de dar o dízimo é muito bom, sim ou não? Mas se a intenção for errada, o cara está com o propósito certo, mas a intenção dele é errada. Ele diz, eu dou para receber 100 vezes mais. Eu dou porque, irmãos, isso é uma teologia que se chama nas igrejas. Irmãos, olha, vamos fazer um propósito aqui. Se você der aqui, se você fizer um propósito, dê sua casa. Dê isso. Então, irmãos, estão alinhando, estão formatando as bênçãos de Deus alinhadas ao que você dá. E quem não puder dar.
O judeu, então, ele não vive na velha aliança. Então, na nova aliança, ele não acredita. Isso. O judeu, isso tudo eles acreditam. Exatamente. Eles estão debaixo de uma aliança inferior. O judeu que recebe a Cristo como Salvador, ele deixa de ser judeu e passa a ser o quê? Igreja. Então ele passa a viver debaixo de uma aliança superior. Então quem vive pela aliança, ou quem crê na aliança e quem continua na aliança, vai viver por ela. Por isso que os judeus estão colhendo e vivendo segundo a sua própria lei. O judeu ainda hoje sofre por conta de viver debaixo de uma aliança inferior. Ora, se você quer viver debaixo da lei, você vai colher daquilo que você está vivendo. Sim ou não? Aí estão sem Deus. E não são cristãos, são quem são? A religião dele é uma religião judaica. Ele vive debaixo de leis e estatutos que não podem cumprir. Alguma parte do Torá, outros nem todos do Torá. Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles vivem segundo aquilo ali. Quem está entendendo? Aí vem agora Cristo, coloca numa dispensação superior e diz assim: olha, agora não só basta o propósito certo, tem que ter a intenção certa. Agora não só basta a intenção certa, tem que ter o propósito certo. Então, irmão, nós temos que alinhar propósitos e intenções. Botar tudo no bojo, olhar, se misturar com amor. E você tem que andar em amor. A maneira certa de dizimar é em amor. A maneira de ofertar é em amor. Na nova aliança funciona assim, querido. Quando você dá oferta, estou só fazendo uma ceninha aqui para o lanche. Na nova aliança, quando você oferta, o que é que acontece? Você colhe proporcionalmente ao que você oferta. Diga amém, pelo amor de Deus. Não é a lei da semeadura? Aquele que planta seria pouco, sem falar. Aquele que planta muito, colherá. Cada um contribua segundo propôs, segundo Deus propôs no seu coração. Irmãos, quem é que propôs a sua oferta? Foi quem? Foi Deus, irmão. Tu não tem capacidade de tu propor nada, não. Muito bem, tu ficando assim, dono. Não, é Deus. Cada um dê segundo Deus propôs tudo no seu coração. Tem versão que fala, diz assim: cada um dá segundo propôs no seu coração. Mas é o Espírito Santo que nos convence, amém, querido? Só isso. Oferta é assim. Olha para o seu irmão e diga: quanto mais você ofertar, quanto mais você plantar, mais você vai colher. Não. E dizem você pode plantar 1.500 dias, sabe quanto você vai colher? Nada, nem nunca. Dízimo você não colhe. Dízimo você amarra um devorador. Quando você dizima, você dá prova da sua fidelidade, você amarra o devorador para ele não destruir a tua sementeira, para ele não roubar, para ele não interferir na tua sementeira, ou seja, naquilo que produz o teu fruto. Na hora que você dizima, você chegou no zero. Aí agora você está simplesmente impedindo que o diabo interfira naquilo que é teu. Oferta, quanto mais você dá, mais você colhe. Mas a diferença é que é em amor. Quando você está barganhando com Deus, o que acontece? Não pode. Porque a Bíblia diz de Paulo, batizando os Coríntios, não por necessidade, nem por constrangimento. Porque Deus é o que dá para ele. Então, dízimo, você repreende o devorador para não destruir a tua videira, a tua sementeira. E a oferta de amor, você faz o quê? É uma semente que você planta e você vai colher proporcionalmente ao que você planta. Diga amém. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: não é só dinheiro. Nunca aceite uma doutrina que você recebe na sua igreja onde você está. Fique assim, meu Deus, peça que vocês precisam ensinar. Porque, irmãos, toda vez que a palavra está falando de dízimo e de oferta, não é só dinheiro. Amém. Dinheiro é um detalhe, é uma das coisas. Oferta de apreço, oferta de beijo, oferta de abraço, oferta de sorriso. Olha, sorri para Charlinho, Charlinho sorriu para mim. Sorri para ela sorriu para mim. O que é isso? Lei da semeadura. Eu planto um sorriso, recebi outro sorriso. Eu planto cara feia, aí parar, vai tu,
Sai daqui, sai tu. Ele é semeadura. Quem está entendendo, queridos? Você colhe aquilo que você planta. O doidinho passa o dia em casa humilhando a sua mulher. Levanta o dia de manhã, olha logo para ele, só fala para sua cara logo. Cabelo feio é esse, você faz o café, diz que não tem café, feio é esse, café forte, café fraco. Aí você passa o dia logo chorando. Aí chega na hora do almoço, homem, pelo amor de Deus, não é comida da mãe. Ai, que saudade de mamãe. Ai, meu Deus, como é que você consegue comer isso? Aí a mulher fica assim. Satanás. Aí vai trabalhar, aí não chega de 6 horas, choca aquela cueca linda, não vê? Joga, aí toma um banho. Quando toma banho? Às vezes ele vai sujo mesmo. Aí diz, aí amor. Querida, cheguei. Aquela mulher lá vai, está repreendido Satanás. Está repreendido todo o demônio de sujeira e mundo. Irmãos, a lei da semeadura. E a gente tem que aprender isso. Amanhece um dia, aí a bichinha está lá, às vezes até descabelada. Aí você chega e vai, é hoje, hein? Aí você passa daquela pegada dela assim, aperta e diz, menina, você está demais. Ela, ai, saia! Ai, ou não? Aí ela já fica assim, doida! Aí na hora você vai comer aquele arroz, não está muito legal, mas você fica agora. Sabe aquela mentira branca? Confissão de fé. Filha, você está praticando, Cláudia, praticando. Filha, hoje está, parabéns, seu feijão hoje está uma delícia. Você come aquele feijão, aí você vai trabalhar, aí 3 horas da tarde liga. Oi, bem. Oi, filho, o que foi que houve? Você está bem? Você não sabe como é que você está? Aí ela diz, ai meu Deus, você quer homem? Quando você chega em casa, essa mulher está tão doida, descabelada, ela quer morrer! Ela quer morrer! Aí ela faz um cuscuz para você, faz qualquer coisa, se arruma, bota a coisa, aí fica passando na sua frente, só para você dizer não. Aí passa para cá na sua frente. Como é o nome disso? Lei da semeadura. Estamos plantando, irmãos. Aí quando você chega em casa, você vai colher o quê? 100 vezes mais. Aí você vai ficar tão embriagado, tão famoso, você vai dizer, tá bom, filha. Tá bom, eu não aguento mais. Amém. Quem está entendendo? Amém. Obrigado. Hoje eu plantei na vida dela, quem veio. Comecei cedo. E devo colher mais. Quem pode crer nisso? Irmãos, então quando a gente fala de lei da semeadura, dízimo de oferta, nós não falamos de dinheiro, não. Dinheiro é um instrumento a mais. É uma moeda a mais. É algo mais. A gente tem que acabar com esse negócio de igreja. Que dinheiro movimenta a igreja. Quem movimenta a igreja é o Espírito Santo. Amém. Quem sustenta a igreja é o Senhor, não é o dinheiro. O dinheiro a gente paga as contas. E Deus manda pessoas abençoadas. Deus manda homens e mulheres honrados para sustentar a obra dele. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Se eu sair daqui, essa igreja fecha. Só se for de macumba, macumbeiro. Porque tu sai daqui, Deus vai prosperar mais ainda. Amém. Não pense que é você que mantém a igreja. Quem mantém a igreja é o Senhor. Glória a Deus. Saiu de um manda outro. Se saiu. Irmão, é Deus que é o dono da obra. Amém, querido? Então não pense que é só dinheiro. Na nova aliança, a nossa bandeira será sempre o amor. Amém. Então, graças a Deus que os homens da igreja, o Ministério do Serviço, que funciona nessa igreja. Amém, queridos? Se você é nosso convidado a trabalhar conosco, a se empenhar neste serviço, de repente os irmãos por lá fora tem café, refrigerante, bolo, café expresso, cappuccino, tudo feito na hora. Amém, queridos? Então vamos tomar um lanche e a gente volta. Não se empuxa. Devagar, tá ali fora, tá bom? Volta já já, em nome de Jesus.
lá dentro, né? Você não tem ali, você precisa fazer, você bota no jardim, e tem que tomar um copo d'água, mas não tem que tomar. E aí, gatinha? Tudo bem. Tudo bem? Seu, hein? E aí? Não. Cleivinha! Eu vou mexer no delineador, não perde atenção. Até dentro. Joelma, já vendeu com 600 chá. Esse pincel daquele delineador. Um só sangue. Então isso deu uma importância muito grande nas alianças e sempre esteve presente nos pactos e nas alianças que foram feitas, que a primeira aliança de sangue, o primeiro pacto com sangue aconteceu a Adriana na aliança adâmica, quando Adão, por intermédio de Eva, vieram a pecar. Ocorreu ali então uma primeira aliança que Deus faz com o homem, e aquele animal é imolado, é morto, e aquele sangue inocente é derramado, e agora aquele cordeiro, aquele animal, não sei, era um animal que foi imolado morto, em uma figura, em uma representação, uma sombra das coisas futuras. Amém? Estão lembrados? Aquele animal é morto e serve agora para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Estão lembrados? Primeiro eles cozinharam, cozeram, como chamam, folhas de figo, e para cobrir a sua nudez, mas não resolveu, porque o homem ele sempre tenta, de uma maneira individual, dar um jeito no seu pecado. Sim ou não? Diga comigo, o homem, todas as vezes que peca, ele quer dar um jeito. Ele vai lá, ele quer dar um jeitinho, ele escorrega, ele cozinha folhas de figo, e eles fizeram isso para cobrir a sua nudez. Mas não tem nada que o homem possa fazer para cobrir o seu pecado, nada, absolutamente nada. Não tem nada que você possa fazer para dar um jeito no seu pecado. Foi preciso Deus intervir, matou o animal e cobriu a nudez daquele homem com pele de animal. A solução para o pecado do homem sempre vem de Deus. E hoje na graça, da mesma forma, quando nós pecamos, o que acontece? O sangue de Jesus vem, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Houve o primeiro derramamento de sangue para cobrir o homem, e hoje continua, o sangue de Jesus continua com efeito. Só que a diferença é que o sangue é perfeito. Diga glória a Deus. É um sangue perfeito. É por isso que enquanto na macumbaria, no espiritismo, no hinduísmo e em muitas seitas, o sangue de animal é sacrificado para objetivos dos mais variados, uns para matar, outros para prosperar, outros para enriquecer, para mil coisas, que há o derramamento de sangue. O sangue de Jesus supera todo este sacrifício. Então, enquanto a macumba faz um pacto ou uma aliança para destruir você, o sangue de Jesus vem, que é superior. Diga glória a Deus. E macumba, o olho grande, não pega em quem está debaixo do sangue de Jesus. Diga amém. Se você está debaixo do sangue de Jesus, irmão, pode botar o olho grande. Pode botar. Pode fazer macumba. Não pega. Eu estou dizendo a você, não pega. Agora, se não tiver debaixo do sangue de Jesus, pega. Destrói várias vidas. Quantas famílias destruídas por conta de pactos? Pactos. Crianças que no ventre são oferecidas a demônios. Um dia desse eu dei um encontro com um jovem, lindo, bonito, amigo, dentro da minha casa.
E hoje está em São Paulo vivendo com um médico. O médico sustenta ele tudo. E desde pequeno esse menino tem esse jeito. Esse jeitinho, aquela coisa toda. Ele estava na igreja batista ali, juntamente com meu filho, a galera toda. Mas ele sempre atraído por essas coisas. Sempre atraído por essas coisas, aquela coisa. E ele tentava por ali, aquele negócio todo. E eu conversava com ele agora. No final do ano, lá em casa, meu filho veio da Bolívia. E ele foi lá para casa rever meu filho, aquela coisa toda. Ele conversando, ele disse: eu sei de tudo isso. E rapaz, inclusive eu entrei na casa da minha tia. Ela nem sabia que eu estava em Natal. Quando eu cheguei na porta, lá no portão, a minha tia já endemoniou-se lá na cozinha e começou a rir. Eu estava lhe esperando. Ele disse que se arrepiou todinho. Ele é meio medroso e covarde. Deu uma caída e foi embora. Mas você sabe tudo isso? Eu sei de tudo isso. As minhas tias me ofereceram impactos. E rapaz, por que você não sai dessa missa? Eu não tenho forças. Eu até gosto. Sei, às vezes eu sinto aquele mal-estar, aquela coisa. Eu sei que é um bicho, mas eu não sei viver de outra forma. Mal chegou em São Paulo, já foi para os Estados Unidos fazer cursos e cursos, tudo bancado pelo namorado, pelo esposo, que é um médico, que banca ele de tudo, como uma mulher banca. Que é outro demônio. E eu aprendi uma coisa, irmãos, com o senador Magno Malta. Ele esteve conosco aqui muitas vezes na nossa casa, e a gente tem uma amizade de muitos anos, e a gente está conversando, e ele dizendo assim: rapaz, ele tem um centro de recuperação lá em Espírito Santo, Vitória. Ele disse: Paulo, é sério, meus capoeiras sempre conversando em colocar um centro de recuperação. Ele tenha muito cuidado para ter pessoas especializadas nisso, pastores, homens de Deus, profissionais, porque eu estou falando uma coisa séria. São demônios que fumam na boca desse povo, são demônios que cheiram no nariz deles. Demônio, rapaz, não é só ser vergonha assim. Eu fiquei olhando e meu Deus, esse homem está falando sério, porque diz: Paulo é demônio. A filha dele, a Adriana, diz: Paulo, é sério. Demônios de bomba gira, pactos que a pessoa incorpora aquele negócio ali, e desde a infância cresce com aquilo. Você não entende. Por que esse menino é assim? Nas gerações passadas, 2, 3, quinta geração, maldições foram lançadas, e lá na frente o menino não tem nada, e o menino tem nada, e tem demônios, pactos foram feitos. Por isso que é preciso estar em Cristo para quebrar isso. Quando você aceita Jesus, confessa Jesus como Salvador e nasce de novo, alianças são quebradas, pactos malditos são quebrados, o sangue de Jesus lava, e a maldição a partir daqui não existe mais. Eu orava ontem por uma moça aqui, moça bonita. Pensa numa moça bonita, alta, loira, convidada de Macarena. A moça estava aqui, nós terminamos de ensinar a palavra, e ela chorava ali. E foi feito um apego, ela ficou com vergonha, e quando ela loucura desse pastor, eu queria tentar isso. E sei de tudo isso. Desde criança, meus pais me levavam no centro de macumba dele. E eu sei, e minha vida até hoje foi assim. Fulano separou, vovó separou, não sei quem separou, e agora meu marido me largou. E eu olhei para aquela mulher e disse: como é que acaba com um negócio desse? Demônios, irmãos. O mundo espiritual, ele é mais real do que as calças que você usa. Entidades que vêm de geração a geração, que traz em você desejos, coisas diabólicas que atraem você para coisas de destruição, que destrói a sua vida. O pior, porque destruir só a nossa vida era bom, não, mas destrói a vida minha, da mulher, do menino e tal. Então, o pior, irmãos, que tem coisas que quando a gente destrói uma família inteira. E é preciso haver novo nascimento, é preciso haver confissão, aceitar Jesus, estar debaixo do sangue dele. Porque tem muita gente que está dentro da igreja achando que é crente, mas não é, irmão. Está dentro da igreja não quer dizer que você seja lavado do sangue de Jesus. Tem que ser lavado, está debaixo do sangue. Oh Deus, se clama e ora e declara, expulsa, e não aceita aquele desejo no seu coração, e o sangue vai te lavando, e aquilo vai saindo de você, até o estado de você ser totalmente liberto.
Tem coisas que são rápidas, pá, de repente você libera. Tem coisas que você vai sendo tratada. Irmão, meu pai, quem foi meu pai? Será que foi meu pai? A minha avó, meu Deus do céu. Sei lá quem foi Maria Geralda. Eu sei lá o que aquelas mulheres fizeram lá, não sei aonde. Os papos que fizeram passados. Aí agora, enquanto nós estamos sofrendo por conta disso, famílias sendo destruídas, a gente poderia estar vivendo em comunhão com nossas esposas, com nossos filhos, tendo comunhão com nossos empregados, com nossos irmãos. Muitas vezes não temos. Por quê? Porque não quebramos as maldições, não estamos em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas enquanto nós não estivermos em Cristo, não é na igreja, não é na religião, é em Cristo. Cristo, está em Cristo, inserido nele, arraigado nele, edificado nele, confirmado na fé. Enquanto não tiver, esses desejos vão continuar no nosso coração. É por isso, irmão, que tem tanta separação. Tantas moças e rapazes que não sabem se é homem ou se é mulher. Aí manda para o psicólogo, a psicóloga diz: assuma. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Você é feliz assim? Olha aí. E nós começamos isso cedo, irmão, vocês crentes. Chegamos no restaurante, vinho tudo novinho, né? Aí eu digo, mamãe, na ignorância dela, veja, mamãe é ignorante. Minha mãe, ela formou-se em Harvard, pós-graduou em Oxford, mas ela era ignorante. A bichinha, quando ela escreveu o nome, a professora disse: você está formada? Já, tudo que eu ensinei, tudo que eu sabia, eu ensinei. Mamãe formou-se com 12 anos. Mas eu saía com minha mãe, com meu pai, nem me lembro. Meu pai morreu, eu era criança, mas lembro alguma coisa dele aí, muitas coisas. Eu lembro que eu saía por às vezes, mamãe, eu chegava num canto, às vezes numa lanchonete, ou na coisa, na casa da minha irmã, na casa do parente, na casa da irmã. Aí a mamãe dizia: olha aqui, como é que a mãe fazia? Sente. Coma. Hoje, sai com os filhos. Meu filho quer sentar onde? Eu não quero sentar aqui. Eu quero sentar na janela. Garçom, não ali aquela coisa. A confusão, irmãos, nós estamos educando assim. Aí quando senta num lugar que o menino quer, aí diz assim: meu filho quer comer o quê? Eu não quero isso não. Eu não quero isso não. Aí nós vai. Até encontrar um negócio para o menino comer. Alguém só come o que ele quer. Só senta no lugar onde ele quer. Chega para a escola de noite. Só assiste ao programa. É até a hora que ele quer. E a mãe: meu filho, vamos. Mas a psicologia ensinou assim: vamos fazer um trato. Tu faz isso e eu faço isso. Tu fica até da hora. Aí a mamãe dá um play, dá um play. Fala mais assim, menino, como se fosse leve e doido. Quando chega na escola, o professor diz: menino, cadê a lição? Menino, senta aí, menino, faça isso. Aí o menino se levanta e estava na cara do professor. Por quê? Não está acostumado com isso, irmão. Porque tem tanto professor apanhando. E os professores vão para a escola, para a reunião e dizem: professora, o que é que nós podemos contribuir com a educação dos nossos filhos? Irmão, isso é uma mentira, isso é uma balela. A escola está para contribuir com escolaridade, mas a educação é os pais que têm que dar. Não pense que a escola vai dar educação para o seu filho, ele vai trazer a escolaridade, vai contribuir com uma parte da educação, mas você tem que educar o seu filho, tem que ter uma aliança com ele tem que ser criado debaixo de uma aliança, debaixo de um pacto, debaixo de conceitos, debaixo de leis, para que esse menino amanhã não tenha marcado o professor, irmão. E tem professor apanhando. Por quê? Papai não manda eu fazer, por que você vai mandar? Quem está entendendo? Amém. Aí isso é muito grosso.
Grosso, é? Ai. Irmão, eu tenho 3 filhos. Um tem 30 anos. Vai fazer agora, tem 28, 9. Cala a boca. Sente. Como é que você quer apanhar hoje? Assim, papai. Aí se ajeitava. Menino, se não fosse assim, eu tinha perdido aquele menino. O menino pegava você de ônibus. O menino fugia de casa, de bicicleta, quando eu cuidava. Um dia eu ia na rua, eu ia ali. Aí eu disse, isso é uma mãe responsável. Olha o menino, e o menino pegando você como uma bicicleta. Isso é uma desgraça, um negócio desse. Como é que uma mãe... Aí eu disse, Ela já viu que sai, irmão, já ali, daquela rua do quartel, nós já chegando ao Tibete. Meu filho, eu deixava com a avó, ia trabalhar. Irmão, quem quer desgraçar um filho entregue com a avó? Quer desgraçar um filho entregue com a avó? Vó é especialista em acabar com a aliança e filho. Tem as exceções que toda regra tem que ser sábio. Quem está entendendo? Amém. Aí eu cheguei, aí eu parei o carro, ei! Vai apanhar. Aí a avó, não faz isso com meninos. Vai apanhar ele, se só me dá amanhã também. Minha sogra, sai daí. Aí tome cansei. Aí quando terminava, eu botava no colo, que eu sou mole. Aí eu chorava, papai, e papai, eu também não quero. Aí ela assim, porque se você não ama, não corrija. Mas se você ama, corrige. Agora dá um menino uma ama, lembra? Porque ele vai odiar você. Quem está entendendo? Irmãos, nossos filhos estão debaixo de aliança, uma aliança superior. Mas se a gente não conhecer os termos, a gente estraga, acaba com a família. Então comece a declarar isso. Você está em Cristo. Então os termos que você vai educar o seu filho, os termos que você vai tratar a sua esposa, os termos que você vai tratar seu filho, é debaixo de uma aliança superior, de superiores promessas. A mulher, irmão, nasceu para ser ensinada. É da natureza da mulher. A mulher nasceu com HD, com um chip. Deus, quando criou a mulher, já botou nela um chip. Pronto. Ela está preparada para ser ensinada. É natural da mulher. A mulher nasceu para isso, irmão. Então cabe o homem instruir a sua esposa. Efésios capítulo 5. Ame a sua mulher, instruindo-a, santificando-a com conhecimento, com a água da lavagem da palavra. A mulher nasceu para ser instruída. Quando ela começa, sente aí. Bem, sente. Abra a Bíblia. Agora tem um bocado de macho que nunca leu a Bíblia. Como é que vai instruir a mulher, irmão? Como é que vai instruir a mulher se ele não instrui? E ele não é instruído? E com instruir os filhos como? Mas a mulher já nasceu com necessidade, irmão. Irmão, olha, não adianta. Se você é mulher, se você é mulher, você nasceu com essa necessidade. Você tem e me instrua. Ela nasceu com isso, ela é doida para ser instruída. Quem está entendendo? Amém. Por isso que homem gosta de. Mulher só gosta de homem pecado. Quem está entendendo? Mulher só gosta de homem. Que o homem tem. Isso, daqui. Mulher só sabe. Mulher não gosta disso, não. Mulher gosta de homem que tenha instrução da palavra, autoridade da palavra, irmão. Agora os ímpios, o que faz? A Bíblia diz que o ímpio é santificado pela mulher. Mas se tem um marido santo, um marido crente, a mulher nasceu para ser instruída. Vocês estão vendo que são alianças eternas? São alianças que nós precisamos estar debaixo delas. Se o marido é ímpio, querido, santifique ele pela palavra, instrua ele, ore, abençoe e chame ele para o evangelho através da sua confissão e da sua oração. Amém, querido? E vice-versa. Mas não sendo assim, ei, aprenda a palavra para instruir seu cara. Aprenda. E o louvo a Deus vai ter um bocado de homem aqui com as suas mulheres, Charles, Dan, Geraldo, Gessé. Gessé vai cheio de moral. Estudou na palavra, quando chega em casa, Daninha disse, vai, Gessé, me instrua. Gessé conversa muito agora, viu? Vai ser outra agora. Ela só disse, ela é doida. E agora o homem desce na palavra. Quem é que segurou na palavra, irmão? Aí o homem chega em casa e aí vem o culto. E se o cabo é desdobrado? Você chega em casa e diz, meu filho, olha a palavra meio assim, assim. Aí vai perguntar, essa palavra foi bem para mim, se não foi para mim. Porque nós temos um problema, irmão. A palavra sempre é para o outro.
Se fosse poder, tinha vindo. É para você. Não é que a gente olha para você, menino, hoje eu sou menino, e tu? Olha, a palavra foi toda para Lucas. A gente tem isso, a palavra assim, nunca é da gente, é todo. É para nós. Isso, a palavra vai aqui, ó. A Bíblia diz que nós somos reprodutores de vida. Não somos só receptores, somos produtores, reprodutores de vida. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. É assim que diz a palavra. Uma vez que a vida está em você, agora você reproduz essa vida. Mas tem gente que é só receptor. Só recebe. E a palavra sempre é para o outro, nunca é para você. Quem está entendendo? Mas debaixo da aliança, debaixo dos termos dessa aliança, a conversa muda. Então nós estamos estudando, irmãos, novos conceitos. Novos por quê? Porque a aliança é uma aliança nova. Por que nós erramos? Porque não temos conhecimento de quê? Da aliança. Os nossos filhos são criados como são. O nosso comportamento da nossa igreja é como é porque nós não temos. Nós não nos submetemos aos nossos esposa e pastores e líderes porque não sabemos. E o povo perece porque lhe falta conhecimento. Aí vai culpar quem? O mundo. O mundo. Aí nos tornamos especialistas. Irmãos, a igreja está cheia de especialistas. Chama-se vítimas. Nós somos vítimas de tudo. Somos vítimas da desatenção do pastor. Somos vítimas do líder. Somos vítimas disso aqui. Ninguém entende, ninguém reconhece, ninguém nada. Tanto talento que eu tenho, nunca ninguém me reconhece. Porque não conhece a aliança. Quem está entendendo? Então, queridos, o sangue sempre foi a base. Na página número 1, no finalzinho, diz assim: sangue, no contexto bíblico, representa vida, vida na carne. Lá em Atos dos Apóstolos fala isso. Exemplos de aliança que foram feitos pelos homens, a gente vê entre Deus e o homem, Davi e Jonatas, entre tribos, entre o homem e Deus. Então, o sangue sempre fez parte destas alianças. Sim ou não? Página número 2. Aí fala do casamento, a aliança. O casamento eu encerro com isso. O casamento é uma aliança de sangue. Irmão, sabe o que eu aprendi semana passada? Eu não sabia. De tantas outras coisas que eu não sei, eu aprendi ainda. Que é que o ato sexual é um ato espiritual. Faça comigo assim. Mas que eu pensei que o ato sexual era um ato só de aleluia, não é isso. Não tem nada mais espiritual que você possa ter do que uma relação sexual. Então aprenda da glória, amém, queridos? Aprenda da glória. Não tem nada mais espiritual do que uma relação sexual. Porque cada vez que você entra numa relação dessas, você está dizendo: eu estou em aliança. A minha aliança está funcionando, a minha aliança está em vigor. Na hora que você pratica um ato desses, fora da sua companhia, fora do seu contrato, você está fazendo o quê? Firmando uma aliança com quem? Com o cão. Porque o ato sexual fora do casamento, o que é? É abominação. E é o único pecado, vou dizer de novo, é o único pecado na face da terra, do abismo, do quinto dos infernos, que é contra o seu próprio corpo. Todos os pecados são, irmãos, fora do corpo. Agora, quando você pratica um ato espiritual, fora da aliança que você tem, você está cometendo um pecado contra você, contra o seu próprio corpo. Aí padece do seu próprio corpo, não sabe por quê? Por quê? Porque o quê? Por isso. Mas pastor, o desdobrado não é crente. Então, o desdobrado que não é crente, você vai ter que andar em santidade. E a Bíblia diz que você santificará o seu desdobrado. E o contrário também é verdadeiro. Mas quem tem marido crente, lembre-se, isso é uma aliança e isso é um ato espiritual. Então, todas as vezes que um casal vai praticar sexo ou fazer amor, como dizem, amém? Amém. Não é romântico? Você chega, você pode até inclusive mudar os termos. Minha filha, vamos praticar atos de espiritualidade. Aí a mulher olha para o outro lado e diz aleluia. Pronto, é um culto. Culto, é um culto. Toda a nossa vida deve ser um culto. É porque nessas horas é uma coisa de mundo, né? É um triste chamado, né?
Ninguém fala disso, meu Deus. Ai, coisa feia, não. É espiritual. É lindo, é puro, é maravilhoso. É para você orar em línguas, é para você cantar, salmodiar. Deu glória a Deus, irmão. Coisa linda. É linda mesmo, irmão. Porque você está dizendo assim: eu estou perpetuando a minha aliança. Deus, obrigado, porque minha aliança está de pé contigo e com esta varoa. Esse negócio que tu me desse. Amém, querido? Então, razões para estabelecermos uma aliança: proteção, igualdade e amor. Diga um amém, pelo amor de Deus. Amém. Diga comigo: razões para estabelecer uma aliança. Toda vez que você firma uma aliança com alguém, o caráter é de proteção, o caráter é que tem a igualdade entre as partes, sim ou não? E amor. E amor. Estes são os requisitos básicos de uma aliança de sangue. Igualdade, amor, compreensão. Tá certo? Proteção, para proteger. Se toca em mim, toca nele. Se toca nele, toca em mim. Amém, queridos? Esta é a aliança com esse caráter de igualdade. Somos irmãos de sangue. Aliança de igualdade, direito. O mesmo direito que ele tem o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo amor. E o amor acima de todas as coisas, que tem cunho jurídico, tem cunho social e tem cunho espiritual. Ele é jurídico. Por que é jurídico? Porque tem um registro, tem uma notificação no cartório, está debaixo de leis, de autoridade. E ela é social porque tem festa, tem churrasco, tem buffet, no mínimo tem um bolinho com guaraná. Ela é social por isso, porque abrange familiares, abrange sociedade, até as autoridades da igreja. Ela é espiritual por quê, irmãos? Porque o primeiro ato sexual de um homem com uma mulher, como estava o homem falando, teve sangue. Amém, queridos? E nós sabemos por quê. Porque teve sangue. Glória a Deus. Queridos, nós não vamos falar hoje, mas abra a sua apostila na página número 4. E nós vamos, página 4. Comparação com a nova aliança. Aí vocês vão estudar em casa o quê? Os rituais de aliança. Sim ou não? Aí tem lá: troca de capa de couro, de roupa, troca do cinto, o corte da aliança, a mistura do sangue nas mãos, a troca dos nomes, a cicatriz, os termos da aliança, a refeição memorial e aquela planta, aquela árvore que se plantava, que representava o quê? Representava o contrato. Essa é a página 3 que eu estou falando. A 2 e a 3. A 2 e a 3, certo? Aí nós vamos estudar na próxima aula, vocês vão estudar isso aqui, que são as razões que nós falamos agora: proteção, igualdade e amor. E Liz, eu quero falar contigo, Liz. Vai embora, Liz. Amanhã a gente conversa, né? Cadê Emanuel? Emanuel está aí? Meu filho bateu umas fotos da gente aqui, para a gente postar. Domingo, segunda-feira só teve 50 pessoas. Hoje já tem muito mais e eu quero divulgar e incentivar os irmãos a estarem conosco, amém? Pode ser. Então, queridos, nós vamos estudar o quê? Os rituais da aliança. Estava linda, para você não chegar aqui de forma assim, totalmente, né? Ignorante, não de burrice, mas ignorante do conhecimento. E nós vamos, bote um X aí na sua apostila, em comparação com a nova aliança. Bota um xizinho aí, grife, tem escrito comparação com a nova aliança. Sim ou não? Não tem escrito isso? Os termos estão num parágrafo atrás, não é? Troca de cinto, troca da roupa, planta. O que mais? Então isso aí é uma figura alegórica, isso é uma alegoria, isso é uma figura das coisas da nova aliança. Então a gente vai dar uma lida disso aí para a gente ver como é esse negócio. E na próxima aula a gente já vai falar justamente sobre